Estamos aqui outra vez para mais um episódio do o podcast, comigo, como não poderia deixar de ser. Hoje não tenho aqui a Liliana, o Milton e o Rui, mas tenho novamente o Miguel, Miguel Luís. Boa noite, Miguel. Bem-vindo outra Boa vez. noite a todos, boa noite, obrigado, Fábio. O Miguel, na última vez que esteve aqui, aliás, a primeira e a última vez que esteve aqui, deixou-nos a todos com água na boca sobre um tema que nos diz muito, sobre o employer brand. Miguel, quis-te convidar para termos aqui mais uma conversa com alguns salpicos, partilharmos algum conhecimento, mas também algum enlightenment, digo eu, sobre o employer branding, que vou tentar recuperar aqui, sendo para nós algo já bastante difundido e percebido, para se calhar ainda algumas pessoas o conceito do employer branding ainda não é tão percebido, então eu deixar só uma nota novamente, resumir, Miguel, e corrige-me, porque acho que é interessante também, duas pessoas que se consideram tão sabedoras do tema, se eu disser aqui alguma inverdade, corrige-me, vou tentar dar um resumo o mais sintético possível, mas corrige-me se eu estiver errado, porque assim também começamos já também a desmistificar e a questionar algumas coisas que eu acho que devem ser questionadas. Mas employer branding, para quem ainda não está familiarizado com o tema, basicamente trata-se da forma como uma empresa é percebida como empregadora, pelos seus colaboradores atuais, os potenciais candidatos também, e pela sociedade em geral, não se tratasse de uma empresa. Esta é vista como um lugar para trabalhar e para se construir uma carreira, e assim como uma marca comercial, como a Nike, como a Pepsi, como a Coca-Cola, também tem de construir uma imagem positiva que é para atrair clientes. Portanto, employer branding é também a imagem positiva da empresa. Outro ponto importante associado a essa imagem e tudo o que a compreende é a sua reputação. E isso é dito, neste caso, não por quem compra a Coca-Cola, mas por quem responde principalmente aos anúncios ou imagina-se a trabalhar nesta empresa. Portanto, é um ponto importante, é a sua reputação como empregador, e tal como é sabido, pode ajudar a destacar a empresa da concorrência, o que é especialmente crucial nos tempos que correm e em setores mais competitivos, então, no plano digital e tecnológico. Aqui, Talent, de certeza, Miguel deve estar a passar algumas Sim, dessas questões. não, E, nós, e para te passar nós, já a palavra, Miguel, terminar só este resumozinho, e queria deixar aqui, desculpa a interrupção, e queria deixar aqui, vou lançar já o tema que me levou a convidar-te, que é a importância, não é? Qual é que é o contexto da importância, da autenticidade, da autoridade e da liderança de quem está nestas empresas, tendo em conta tudo aquilo que eu disse, Miguel. Portanto, passo-te já a sim, palavra. eu ia dizer, Fábio, que está excelente aquilo que disseste, sendo que o ponto mais determinante, eu diria, há uma palavra que eu acho que é o mais fundamental, porque obviamente que o termo do employer branding é relativamente recente, portanto, nasce no final dos anos 90, portanto, entra ali no início dos anos 90 surge pela primeira vez o conceito e depois mais um bocadinho mais para a frente ele começa a ser implementado. E é nos finais da década de 90 que efetivamente começam a surgir as primeiras implementações dentro desta área. Mas eu diria que antes disso, isto já existia não desta forma e não trabalhado desta forma, mas obviamente as empresas já pensavam também um pouco sobre estes temas. Eu diria que a questão mais fundamental e a principal evolução que se nota desde o surgimento do tema até os dias atuais é a relevância que as empresas cada vez estão a dar mais naquilo que o marketing já descobriu há muito, muito tempo, que é a lógica distintiva. Ou seja, aquilo que tu mencionaste há pouco, porque não basta apenas e só que eu tenha uma boa reputação para trabalhar, se todos os meus competidores tiverem igualmente essa boa reputação para trabalhar. O mais importante, aliás, eu costumo sempre dizer, Fábio, e já podes intervir só, mas eu diria, a mim não me choca ter empregadores que abertamente dizem, por exemplo, que são adversos ao híbrido ou ao remoto, desde que isso faça sentido para a sua organização. Porquê? Isso a única coisa, o impacto que isso vai ter é atrair pessoas mais adequadas àquilo que é o trabalho que aquela organização Sim, tu efetivamente tem. no último encontro que tivemos, até inclusive deste o exemplo prático da Amazon, não é? Exato, exatamente. Exatamente. Portanto, há vários. A Tesla também tem a mesma questão. Portanto, há várias empresas que não se coíbem de partilhar e de transmitir aquilo que efetivamente é a realidade que as pessoas vão encontrar dentro da organização. E quando nós falamos, por exemplo, da autenticidade,
eu diria que isto é efetivamente um dos pontos mais relevantes que se pode ter dentro de qualquer projeto estratégico de employer branding. Porque se nós, não é preciso recuar muito no tempo, Fábio, eu julgo que nós os dois nos havemos de lembrar que quando na iminência do início dos anos 2000, quando isto surge, a primeira versão que surgiu do employer branding era uma coisa assim, e perdoem-me a expressão que eu vou utilizar a coisa agora, mas era um pouco bacoca, no sentido do quê? As pessoas entendiam que o employer branding era fazer vídeos bonitos, e portanto esta foi a primeira entrada do employer branding dentro do mercado laboral. Foi um bocadinho a lógica de pensar, isto é fácil de se fazer, desde que eu faça aqui uns vídeos bonitos com até posso arranjar atores, mas a dizer que nós somos um local fantástico para se trabalhar. E esta foi a primeira entrada do employer branding, foi isto. Foi a pessoa pensar numa lógica de investimento, tenho budget, então pronto, vou contratar uma agência qualquer para me fazer aqui uns vídeos bonitos. E o que é que aconteceu? Qual foi o impacto que isto teve? É que efetivamente, num primeiro momento, eventualmente aquilo gerou imensa awareness, notoriedade para as marcas que tinham budget e que seguiram esse caminho, só que depois teve a parte seguinte, que foi, agora aqui desculpem-me os termos em inglês, eu sei que isto não é bonito de se dizer, mas o termo técnico em inglês é o attrition, que é a tal lógica da questão de qual é o turnover que nós temos na organização, portanto, as pessoas que saem da organização voluntariamente. E o que acontecia era que notava-se que esta saída voluntária, com muito pouco tempo de casa, ou seja, nos primeiros momentos de entrada na organização, nestas empresas que tinham feito este trajeto de investir muito nestes vídeos, aumentou exponencialmente, aumentou muito. Porquê? Porque lá está, o gap de expectativas que existia, as empresas estavam a fomentar tanto aquela lógica de, epá, isto é espetacular, temos os matraquilhos, passámos também por essa fase, temos os Uhum. matraquilhos, era tudo espetacular. E as pessoas, quando chegavam lá dentro, percebiam que a realidade efetivamente não era assim tão espetacular. Pronto, e isso efetivamente levou à entrada de uma nova era do employer branding que já veio depois desta, que foi efetivamente sobre aquilo que nós temos que pensar é mais do que propriamente a parte da visão para fora, foi a lógica de como é que nós construímos efetivamente uma realidade interna que seja apelativa para as pessoas. E entramos então nas experiências dos colaboradores, experiência do candidato, pronto, e Miguel, antes de entrar nesta pergunta, porque tu tocaste nessa palavra de uma maneira que me apetece fazer esta pergunta, mas tu ainda não consideras que nós estamos muito perto desses anos 2000 e apenas se trocar os vídeos por todos os meios que existe agora para uma empresa comunicar? Porque eu ainda continuo a ver essa discrepância, e agora entro na pergunta, entre aquilo que é autêntico, entre aquilo que tu encontras realmente quando acabas por ser atraído para essa empresa e aquilo que é vendido. O que é que leva, o que é que compreende a autenticidade nesta questão, nesta contextualização de importância para o employer branding? O que é que torna por exemplo, aqui Talent, importa-se em perceber o que é autêntico quando é convidado a fazer um trabalho de um assessment numa empresa e essa autenticidade provém da empresa em si, ou seja, da marca, ou quem está à frente ou quem designa? Percebes a pergunta que eu estou a querer fazer? percebo perfeitamente, Fábio. Percebo perfeitamente. Eu posso já explicar um pouco. Nós Se calhar trabalhamos. até para ajudar, desculpa Miguel, só para dar um exemplo, porque eu tendo trabalhado com marcas e que em termos daquilo que é a repercussão do employer branding no que toca ao recrutamento, chegarem e depois encontrarem algumas das coisas que lhes disseram que ia acontecer ou que existiam, e efetivamente até existirem e acontecerem, mas de uma maneira desvirtuada, e sendo eu um agente, né, dessa employer brand, dessa Sim, força, dessa reputação, e depois não poder entregar isso, não poder. Não, eu sinto que a autenticidade tem que ter o seu quê de originalidade, e sinto que falhar igual aos outros não é ser autêntico. Isso eu não. E certo. estou a falar, percebes? Ou seja, eu Percebo. também, eu também acho que contribui um bocadinho com a experiência e com o erro a gente vai ter tentando, mas para essa transmissão de uma falsa É, autenticidade. sim, isso existe ainda, Fábio, e é verdade. E lá está, muitas empresas, isto, Fábio, não podemos também ser hipócritas ao ponto de dizer
que tudo o que se faz é perfeito, porque não é. Claro, Pronto. claro, Porquê? claro. Porque qualquer empresa que opere no mercado tem, obviamente, que seguir aquilo que é o pedido que o cliente faz. E nós vamos ao limite daquilo que é o objetivo que nos é estipulado pela empresa para a qual estamos a trabalhar. Dito isto, explicar-te um bocadinho o que é que falaste na empresa, para ti, na daquela que está aqui atrás de mim, e eu vou-te explicar. Nós temos diversos serviços diferenciados para trabalhar esta área. E aquilo que nós tentamos fazer, dependendo do serviço que efetivamente é contratualizado, é auscultar o máximo possível e nós damos esse input à empresa. A empresa depois fará, obviamente, como entender. Mas, por exemplo, dar-te o chapéu daquilo que nós fazemos é a auditoria de marca empregadora. Ok? Portanto, a auditoria de marca empregadora compreende tipo um conjunto alargadíssimo de tarefas e de análises que são feitas àquilo que a organização está a fazer naquele momento em concreto. Ou seja, é a fotografia mais nítida que nós conseguimos retirar de qualquer organização. Nós vamos ao ponto de analisar, nós o que fazemos é olhamos para a organização, olhamos para os seus competidores, exatamente para garantir que as mensagens que estão a ser veiculadas são atrativas. Portanto, quando olhamos para a competição, para os concorrentes, é exatamente para garantir isso, que não estão todos a dizer o mesmo, porque até há não muito pouco tempo entravas em qualquer setor de atividade e aquilo parecia que todos estavam a dizer exatamente o mesmo. Pronto, e o objetivo é exatamente garantir algum fator distintivo, porque todas as empresas são únicas. Já agora isto é importante que se diga, porque não importa se a empresa A, B e C trabalham as três no mesmo setor, que têm exatamente as mesmas funções, todas as empresas são únicas. Tanto mais que todas as pessoas são únicas e, portanto, basta Exato. ter pessoas Esse, diferentes. esse aspecto pessoal, quando faz o assessment é importante, ou seja, a marca pessoal dentro da Sim, empresa é importante. eu vou-te dizer sim. Lá está, eu comecei aqui pela auditoria, porque a auditoria é o chapéu. Pronto, nós quando fazemos a auditoria olhamos um bocadinho de uma forma mais high level para a organização. O que vamos fazer é olhar para o portal de carreiras, como é que está o portal de carreiras, que Uhum. mensagens é que estão dentro do portal de carreiras. Olhamos para outra coisa que é muito descurada, mas que faz parte das tarefas e das atividades das pessoas que trabalham nesta área, que é como é que está o SEO, ou seja, qual é a pesquisa orgânica, como é que está a pesquisa orgânica daquela página em específico e em particular. As pessoas procuram aquela página de carreiras, como é que essa página de carreiras compara com a dos seus principais competidores? Há mais procura orgânica nos competidores ou na empresa com a qual estamos a trabalhar? Depois olhamos para as mensagens, quais são os tópicos-chave, fazemos uma análise dos últimos 2 anos e vamos ver o que é que cada empresa, portanto, a própria empresa e os seus competidores estão a comunicar, estão todas a comunicar as mesmas coisas ou estão a comunicar de forma diferente. Depois olhamos para a experiência. Também vamos nós próprios fazer e simular candidaturas, explicar como é que é o processo de candidatura desde fio a pavio, olhar para o Glassdoor, ver o que é que está a ser dito no Glassdoor e no Teamalizer também. Portanto, fazer essa análise toda da própria empresa e dos seus competidores. No final, a empresa fica, obviamente, com uma fotografia. Agora, isto tudo, Fábio, é diferente disso que tu estás a dizer, porque neste momento, por exemplo, eu tenho 2 projetos que estamos a iniciar e são diferentes porque lá está, estamos a trabalhar. Num é a geração da proposta de valor, no outro é a localização de uma proposta de valor. E aí é que entra muito isto que tu estás a dizer, Fábio, porque quando nós fazemos o trabalhar o EVP, que os termos, os chavões também são Uhum. relevantes, mas quando nós vamos trabalhar e vamos procurar efetivamente a proposta de valor de uma determinada organização, aquilo que nós tentamos fazer é auscultar os 3 universos-chave para a criação de uma marca empregadora, que é a gestão topo, como é que a gestão topo quer que a marca seja percepcionada, portanto, isto é aspiracional, o fator aspiracional da marca, depois, como é que é efetivamente vivida a realidade interna da organização, auscultando os colaboradores propriamente ditos, e finalmente olhar para a parte da imagem externa e aí auscultamos candidatos e potenciais candidatos. Pronto, no meio desta mescla toda surgem então palavras que são comuns dentro destes 3 universos e é a partir desse elemento comum da visão destes 3 universos que nasce a proposta de valor dessa organização em concreto. Agora, mesmo dentro disto, depois o trabalho não termina aqui. E ainda ao encontro disso que tu estavas a dizer, dependendo da empresa, mais uma vez, este trabalho pode ser levado tão mais à frente
quanto se queira. Vou-te dar um exemplo. Há uma das empresas com as quais nós neste momento estamos a trabalhar, tem e já percebeu que vai ter necessidades particulares de recrutamento em 3 perfis diferenciados. Ao perceber que tem esses 3 perfis diferenciados, aquilo que se faz é criamos a proposta de valor chapéu e depois vamos à procura da proposta de valor ajustada para cada um destes targets de talento. Uhum. E, portanto, que parte da premissa da proposta de valor chapéu, mas cujo balanceamento de cada um dos pilares que foi descoberto lá quando estávamos a fazer o levantamento da marca chapéu, imagina, determinámos 4 pilares, por exemplo, dizer salário, trabalho, o balanceamento entre o trabalho e a vida familiar, coisas assim Uhum. deste género. Pronto, dependendo de depois da persona, lá está, do segmento de talento que estamos a trabalhar, uns vão valorizar mais uma coisa, outros vão valorizar outra. Por exemplo, quem trabalha em fábrica normalmente valoriza muito a parte do balanceamento de trabalho-família, porque normalmente tem muito pouco. E então hipervalorizam essa questão e colocam isso como uma das prioridades. Empresas que lhes permitam ter melhor equilíbrio entre trabalho e família é um aspecto que efetivamente é valorizado no momento da candidatura. Pronto, e estes são pequenos pontos que nós tentamos ao máximo fazer. Como é que isto é feito? Já agora, para que as pessoas percebam o que é que isto compreende. Sabe? E ainda ao encontro também como é que se trabalha efetivamente a autenticidade. Normalmente isto implica, quando é uma geração de uma proposta de valor, o que se faz é inquéritos transversais a todos os elementos das organizações, que depois são validados em processos posteriores através de focos grupos. Faz focos grupos particulares com segmentos de talentos específicos para validar efetivamente tudo aquilo que se foi descobrindo para trás nas entrevistas, nos Isso, questionários. isso dentro já da empresa e com os decisores. E normalmente Isso. quem é que são os decisores, Miguel? Pronto, isso aí varia um bocadinho, Fábio, de empresa para empresa. Lá está, nós temos descoberto muito. Nós temos normalmente 2 decisores fundamentais, ou são os recursos humanos ou é o marketing. Pronto, isto tem sido sempre assim e andamos aqui um bocadinho. Gestores de topo, propriamente dito, normalmente não são o interlocutor inicial, não começa por aí. Pronto, normalmente o que acontece é um projeto que é liderado inicialmente por uma destas duas áreas, quando normalmente são os recursos humanos que lideram este processo. Uh, Nós, aquilo que apelamos é sempre a um envolvimento mais lato, tentando trazer para dentro as pessoas da comunicação e do marketing. Porquê? Porque também esta experiência traz muitas coisas, Fábio. E nós, à medida que vamos fazendo projetos, sabemos o que é que depois contribui para o seu sucesso ou para o seu insucesso. Óbvio, E nesse óbvio. sentido, o que é que acontece? Quando tu tens os recursos humanos a liderar e não tem envolvimento do marketing, por melhor que o teu trabalho seja feito, no final do dia depois, quem detém o domínio dos canais é o marketing ou a comunicação e normalmente depois a coisa morre ali. Ou Sim. seja, vou-te dar um exemplo. Se até podemos ter, e já sucedeu isto no passado, portanto, projeto excepcional, conseguimos criar uma boa mensagem, a mensagem está muito bem estruturada, conseguimos perceber, lá está, os segmentos de talento e temos as mensagens ajustadas ao segmento de talento. Mas depois o que é que acontece? Os recursos humanos, por exemplo, de vez em quando dominam a comunicação interna e conseguem fazer coisas simpáticas para a comunicação interna, mas não dominam os canais externos. Não dominando os canais externos, não há visibilidade sobre estas mensagens. Portanto, eles não conseguem ter espaço para veicular efetivamente porque é que eles são um bom local para trabalhar. E isto ainda é um problema, Fábio, eu diria muito mais transversal do que aquilo que nós pensamos. Eu vejo, exato, eu concordo em absoluto. Eu vejo a coisa ainda de uma forma mais, portanto, do ponto de vista de quando se decide se é o marketing ou o RH, e curiosamente, eu não sei se até se uma notícia recentemente de que cada vez mais as empresas, as grandes empresas estão a abandonar ainda inclusive os departamentos de marketing, não andam a contratar diretores de marketing, inclusive, portanto, cada vez mais está-se a cair em desuso e estão a dar essa responsabilidade, como tu dizes, aos recursos humanos, aproveitando e absorvendo agora as novas questões da comunicação e do digital e tudo mais. Mas o que eu queria dizer era, quando há esses assessments, há essas inclinações, há essas ponderações, sugestões, e não chega à gestão do topo, a minha pergunta logo quanto à autenticidade vem daí, porque se são uma dessas duas cadeias a decidir, ou os RH ou o marketing,
muito antes de se poder trabalhar uma proposta de valor como essa, há que perguntar à empresa se quer, porque pode, inclusive, dependendo da indústria ou dependendo do setor onde atua, para conseguir contratar um desses perfis hipotéticos que acabaste de mencionar, e o que é que eles valorizam mais? Será que a empresa tem isso previamente já dentro da sua gênese? Será que quer? Será que ao efetuarmos estas alterações naquilo que vai ser a acomodação deste novo perfil, estamos a mexer com a estrutura interna e estamos a começar a criar alguma divisão, alguma personalização e pode. Essas são as perguntas que eu, por exemplo, enquanto Happiness Manager, e na altura depois, quando comecei a escalar também a minha visão para aquilo que era o Employer Branding e perceber que é pá, o marketing e o CRH têm que andar juntos e depois aqui perceber também como é que as operações e o recrutamento, mais o querer, o porquê, é que me torna isto real e sustentável ao longo do tempo, porque a autenticidade da empresa provém daquilo que é a visão e a voz de topo e o querer o converter ou o trabalhar aquilo que não temos para irmos buscar pessoas que nos vão acrescentar mais, torna-nos originais, porque vamos criar o erro. As empresas, o que eu percebo é que querem fast food, querem as coisas muito rápido, e por isso é que eu te fiz a pergunta logo no início, será que ainda não estamos tão perto dos anos 2000 em que ainda vamos lá com os videozinhos assim, porque para nós podermos dar a uso a essas ferramentas que não só tu e eu estou a usar pela segunda vez o nome da Key Talent, mas pronto, por toda a razão associada também, mas que empresas como a Key Talent, inclusive a Epic, a minha marca quando faz assessments, uma das primeiras perguntas que eu faço, não a primeira, é porque é que tu queres isto? Sim, Porque sim. para podermos ser autênticos e perdurar no mercado e sermos considerados empregadores de excelência, aquilo que nós dizemos que vai acontecer e que é expectável no plano pessoal do candidato que nós queremos e depois no plano geral daquilo que a nossa marca ecoa como fontes de recrutamento tem que ser encontrada aqui. E cá está, Miguel, não passa uh, para a gestão de topo muitas vezes estas decisões. Então, curiosamente, muitas vezes as pessoas que estão nesta gestão de topo, daí também a questão da marca pessoal, falam muito e a voz confunde-se com o nome da empresa. Eu lembro-me agora recentemente de dois casos, por apropriação de citações ou quotes ou até indicações de plágio, e esse nome está conotado com a empresa, e outro, por exemplo, muito famoso, que aconteceu há uns tempos atrás, da Prozis, não é? E, O Miguel, sim, da Prozis, sim. e isso, e isso cola-se também É a. verdade, é É verdade. que eu nem É considero esse que caso da Prozis, por exemplo, parecido ao do Jeff Bezos, como mencionaste, ou da Amazon. Eu nem considero. Eu acho que isso foi mesmo só ele, hum, autêntico como é, claramente falou, ele é o dono da. Mas a marca é isso que quer atrair, é isso que quer mandar para não, fora. por vezes, Fábio, existe essa disfunção entre porque imagina, nós vivemos aqui um momento muito particular, porque isto também não é fácil para a liderança, sabe? Eu de vez em quando costumo dizer que nós achamos sempre é muito fácil apontar o dedo, mas é muito mais difícil efetivamente decidir. Tomar uma decisão não é fácil, percebes? Claro, claro. Eu não sou ultra crítico das gestões de topo, pelo simples facto que eu sei e compreendo que, por vezes, ter que acautelar múltiplos interesses que estão a provir de múltiplas fontes distintas e tomar uma boa decisão com um circuito de informação muito mais vasto e muito mais lato, não é fácil. Pronto, Então, mas desculpa, Miguel. Então, mas então vou fazer pergunta assim. Então, depreendo eu que é muito cinzenta a linha entre só fazer publicidade e employer branding? Porque para mim é não, tranquilo uma empresa fazer publicidade e não estar conotada com absolutamente nada, mas não quando converte aquilo para os valores da marca e para os valores do que defende. sim, Isso é que eu acho que é chato. aí, Fábio, há um outro ponto que lá está, e esse ainda é muito mais recente. Ou seja, uma pessoa que trabalha dentro desta área tem que acautelar múltiplos patamares de interesse que possam surgir. Como te disse, há um primeiro.
que depende dos KPIs que as organizações estejam à procura. Há um primeiro que eu diria que é relativamente simples e que lá está, e que pode levar à tal questão que eu comecei no início, que é se o objetivo é meramente, imagina que tu chegas à gestão de topo e a gestão de topo diz-te que tu, ao teres este papel de pessoa que trabalha a marca empregadora, o teu objetivo fundamental é trazer mais candidatos. Se o teu objetivo fundamental é trazer mais candidatos, aquilo que é a tua forma de atuar é simples, é fazeres publicidade tal e qual como tu estás a dizer, Fábio. Porque fazendo mais publicidade consegues rapidamente atrair mais candidatos. Exato, e Atrair mais candidatos não significa atrair melhores melhores candidatos. candidatos, E nem mais. aqui é que entra o employer branding. Mas isto lá está, mais uma vez, depende da visão da gestão de topo que tu estavas a dizer. Porque se o objetivo é um, a tua resposta vai ser outra, vai ser uma. Se o objetivo é outra, a resposta vai ser outra. Porque se a pergunta do gestor de topo for assim, olha, eu quero que vocês melhorem o número de candidaturas adequadas à nossa organização. A estratégia aí já vai ser diferente, porque o teu objetivo aí já não é o mass market, já não é tirar a rede de peixe, como eu disse da última vez, e apanhar o peixe todo que está no mercado. Já te obriga a ter uma estratégia muito mais sensível aos perfis que efetivamente tu estás à procura. E mais uma vez aqui é gestão de topo, por isso é que é importante que esteja tudo absolutamente claro sobre, no início de qualquer projeto, Fábio, a pergunta que tu disseste é a mais fundamental, que é o que é que vocês pretendem com isto? Exato. Porque é isso é que vai determinar o que é que tu vais fazer, quais são as ações que tu vais querer tomar para atingir determinados objetivos que são aqueles que foram estipulados no início. E Nem eles mais. podem ser múltiplos. Por isso é que eu digo que, independentemente dos recursos humanos, do marketing, eh, esta área, Fábio, vai ser tanto melhor ou tão melhor quanto mais sabedores também forem as pessoas que estejam a promover o processo, porque melhor eles vão vender à gestão de topo, melhor visibilidade a gestão de topo vai ter sobre aquilo que lhes importa no final do dia, porque a gestão de topo não quer saber de processo, a gestão de topo quer saber de resultados. E se tu no objetivo inicial dizes assim, chegas ao pé da gestão de topo e dizem, olhem, nós vamos conseguir poupar dinheiro porque vamos diminuir os custos administrativos em X%. E eles perguntou assim, então mas como é que vocês vão diminuir os custos administrativos? Olhem, de uma forma muito simples, porque ao atrair melhor, o custo que eu normalmente teria a fazer a parte da revisão curricular vai diminuir brutalmente. Porque eu vou ter menos candidatos, mas vou ter melhores candidatos. Logo aí eu vou poupar muito dinheiro. Outras formas, como é que eu vou poupar dinheiro? Olhem, vou poupar dinheiro, porque em vez de demorar 3 meses a preencher uma vaga, eu vou demorar 2 semanas. Porque como nós estamos a comunicar mais e melhor para talento específico, eu vou demorar muito menos tempo a atrair esses perfis do que demoraria antigamente quando comunicava para toda a gente sem mensagens direcionadas. Portanto, estas são as mensagens que a gestão topo valoriza, que é eu vou poupar dinheiro. No final do dia é isto que importa. Tá? Eles Exato. gostam sempre é disso. Relativamente a tudo o resto, que é como é que se faz, e ainda aqui só encontro da questão da autenticidade, para quem está a liderar o processo, seja o marketing, seja os recursos humanos, e eu aqui permito-me dizer isto, se calhar posso estar a ser injusto com muitas organizações, mas eu diria que há mais preocupação com a autenticidade quando o projeto está nos recursos humanos do que quando está no marketing. O marketing normalmente foca-se muito naquela parte da publicidade que estavas a dizer e Uhum. costuma ter objetivos que estão mais ligados à componente da awareness propriamente dito do que à componente final, que depois é a componente de conversão. E a componente de conversão está normalmente dentro da equipa de recursos humanos, que são eles que têm visibilidade, que fazem o recrutamento, que acabam por fazer esta questão que eu mencionei, das revisões curriculares e de gerir os processos propriamente ditos, portanto há maior sensibilidade. Por isso é que isto tem que ser um projeto de todos, nesse sentido, com um envolvimento misto de toda a gente. Porque a fase do awareness também não é descurável, Fábio. Como eu estava a dizer, se tu não tens a mensagem certa nos locais certos, também não vais conseguir atrair as pessoas. E por isso é que é altamente relevante e determinante que as organizações comecem a pensar nisto fora dos silos tradicionais de recursos humanos, de marketing. Isto é um projeto organizacional. E a equipe, quem tem que participar nestes projetos, por exemplo, ontem tive uma reunião de kick-off de um projeto deste tipo. Tu tinhas todo o tipo de perfis a participar. Tu tinhas a pessoa da comunicação interna, a pessoa do marketing, a pessoa que fazia o recrutamento específico de determinados perfis e tinhas inclusivamente a pessoa que é responsável pela geração da experiência do colaborador, que essa organização em concreto
tinha lá esse perfil. Portanto, para dar nota que um bom projeto é um projeto que envolve todo este tipo de pessoas. E esta questão, por exemplo, que aparece aqui relativamente à liderança, Fábio, eu diria que é assim, a liderança só tem que cumprir um papel muito particular, que é garantir que efetivamente as pessoas que fazem parte da equipa de projeto cumprem com as suas atividades concretas para o projeto. Basicamente é isso, é ir relembrando as pessoas, olha, tens aquela tarefa para fazer, tens aquela tarefa para fazer. O líder não é aquele ser autocrático que está ali no sentido de eu sei, quero, posso e mando. Não é Sim. isso. Ele é mais tipo o árbitro que vai dizendo, olha, passa trabalho para ali, passa trabalho para lá, passa trabalho para lá. Portanto, é um distribuidor de jogo. Basicamente é Crees isso. que, crees que ou já te aconteceu uma empresa querer fazer um estudo sobre a sua marca empregadora e perceber como é que pode, ou se é percebida como uma autoridade e a que nível no mercado de trabalho onde atua, ou até mesmo para os candidatos? Sim, Ou isso vem, por exemplo, cá está, naturalmente num processo de assessment de recrutamento e de potenciação de candidatos, isso depois vai aparecendo. é assim, se não for solicitado não vai aparecer, Fábio. Aliás, Ok, há várias formas de fazer isso. Porque imagina, tu tens essa questão em concreto que é como é que o mercado me percepciona. Ponto número um, o mercado é uma coisa muito vasta. Tipo, não há um mercado, há múltiplos mercados. Não é? E nós temos que perceber efetivamente o que é que nós entendemos como o mercado. Porque imagina, vou-te dar um claro, exemplo. claro. Uma das empresas com as quais trabalhamos, aqui há uns tempos atrás, pediu-nos efetivamente para fazer um estudo sobre a percepção específica da sua marca. E quando nós fazemos isso, nós fazemos esse estudo de forma segmentada, ou seja, neste caso concreto era muito direcionado para talento jovem e o que fomos foi às universidades todas, portanto, pools de potenciais candidatos, perguntar e questionar sobre como é que as empresas, não concretamente, porque aqui depois também a abordagem que é utilizada para fazer a questão também tem impacto depois no resultado final. Se tu vais lá e dizes como é que percepcionas a empresa X, tu tens um efeito de enviesamento na resposta que vais obter. Portanto, aquilo que nós fazemos normalmente é utilizamos a empresa e os seus competidores e fazemos estas questões de forma aleatória, que é como é que tu percepcionas estas marcas que aqui estão, eles avaliam cada uma das marcas de forma aleatória e depois vamos entrando em particular em questões mais aprofundadas relativamente ao porquê deles acharem aquilo de cada uma daquelas marcas. Ao não se saber quem é que pagou, quem é que liderou aquele estudo, porque a pessoa que está a participar nunca sabe, porque primeiro pergunta-se da empresa A, depois a segunda pergunta já é da empresa B, depois já é da empresa C, é Sim, sim. exatamente com o intuito de eliminar os efeitos de enviesamento nas respostas que se obtêm. E no final do dia, quando nós fazemos este tipo de inquéritos, Fábio, eu diria que a maior parte das empresas ficam muito surpreendidas. Ou seja, se há respostas que são óbvias, neste caso concreto, por exemplo, sendo esta empresa que, por exemplo, para a qual fizemos este estudo, um empregador de excelência numa área muito em particular, é normal que os alunos que estão a tirar cursos muito ligados àquela área tenham uma percepção específica sobre aquela empresa em concreto e a coloquem e a posicionem de uma determinada forma, porque é um dos maiores empregadores daquela área em concreto. Mas quando fugimos desse escopo tão curtinho que é aquela área efetiva onde a empresa trabalha, porque esta empresa depois não contrata só aqueles perfis, contrata muitos outros, perfis tecnológicos que não eram daquele setor em particular, contratam portanto, muitos outros perfis. E quando saímos desse escopo, conseguimos efetivamente, se calhar, ter uma visão, uma abordagem que é um pouco mais realista da percepção de mercado face à empresa do que quando estamos muito centrados naquilo que é o core business daquela empresa e os candidatos que estão muito direcionados para o core business da empresa. Portanto, aquilo que sucedeu foi a empresa, com este estudo em concreto, pôde aperceber-se de pontos de melhoria, porque no final do dia é isto também que nós fazemos, Fábio. Nenhuma organização é perfeita, nenhuma, e todas elas têm um capital de melhoria que podem e devem ir percorrendo. A nossa sugestão também, sempre, e isto ainda não conseguimos em nenhuma empresa,
nós acreditamos que da mesma forma que as empresas se certificam na 9001 e fazem a ISO da qualidade, deviam periodicamente fazer auditorias de marca empregadora. Porquê? Porque os mercados não são estanques. Isto não é meramente uma questão comercial, sabe? Não é, é mesmo Não, por. eu estou plenamente de acordo, Miguel. Eu acho É, plenamente de pronto, acordo. aqui é mesmo porque, imagina, as empresas são entidades vivas, mutáveis. E o mercado, ele próprio, também é uma entidade viva, mutável. De um ano para o outro, imagina, se for seguido o mesmo modelo que é seguido nas auditorias de qualidade, por exemplo, que há uma auditoria anual, se as empresas fizessem isso, claramente, anualmente, iam verificando pequenas alterações, melhorias em determinados aspectos, se calhar decréscimos noutros aspectos, em que a organização não esteve tão bem. Nós, por exemplo, nesta organização em concreto, é giro, porque nós fizemos um estudo longitudinal de 4 anos e percebemos claramente coisas que eles próprios depois ficaram a pensar porque é que aquilo sucedeu. Este estudo teve uma particularidade porque apanhou os anos da pandemia. E nenhuma organização, os anos da pandemia foram difíceis para todas as empresas, porque foi um momento de adaptação. E vou-te dar um exemplo. Este estudo em concreto, por exemplo, colocou um desafio àquela organização que os levou a refletir muito sobre o porquê daquilo ter sucedido daquela forma. Eles tinham um determinado patamar que era razoavelmente estável ao longo do tempo no pilar da diversidade, e quando entramos nos anos da pandemia, a percepção sobre a diversidade da organização teve um decréscimo brutal. Uhum. E isto levou às organizações a o porquê. E aqui, quer dizer, todos nós temos, eu diria, teorias hipotéticas sobre o que é que poderá ter levado àquilo. A ausência de estar fisicamente no local de trabalho, a ver com quem é que está ao meu lado, ou seja, a ter a percepção sobre o que é esta empresa, porque estando fisicamente na organização, tu vais além do teu universo, Exato. não é? Da tua área, das pessoas com quem normalmente trabalhas. E aquilo que poderá ter sucedido é efetivamente, ao estarem as pessoas em casa, passaram só a interagir com um grupo muito restrito de Mais pessoas. E isso, homogéneo, exatamente. exato, e isso influiu na percepção de diversidade que as pessoas tinham dentro da organização. Mas isto só para teres uma percepção sobre, quando se faz este tipo de estudos, as empresas vão sempre detectar pequenos pontos de melhoria. Mesmo organizações que pensam, isto já nos sucedeu também, Fábio, quando nós fazemos análises da jornada de candidato e da jornada de colaborador, há muitas organizações que acham que, como nós fazemos muitos programas de trainees, há organizações que pensam assim: o meu programa é o melhor. E depois, quando nós fazemos estes estudos sobre jornada de candidato e os candidatos dizem aquilo que experienciam, não é? E normalmente dizem: olha, isto foi espetacular, mas estas áreas foram terríveis. Muitas organizações não têm essa percepção sobre, principalmente, os pontos menos positivos das experiências que estão a proporcionar Uhum, aos uhum. seus candidatos. E, E e, isso e, quan- leva e a. quando as têm, desculpa, Miguel, não te querendo interromper o raciocínio, e quando as têm, e quando esses resultados lhes são entregues, normalmente quais é que são os tipos de resposta? Depende, Fábio. Eu vou-te dar um. Há vários exemplos de empresas com as quais trabalhamos, mas quando nos pedem para fazer isto, normalmente já há a percepção de que o objetivo é efetivamente melhorar. E quando já há essa abertura, no sentido de dizer, ok, o objetivo é melhorar, normalmente eu diria que aquilo que temos visto é que há algumas, se não todas, há algumas implementações de melhorias que são sugeridas por nós ou por qualquer empresa que opere nesta área também. Mas também, é assim, depende. Há pontos que obviamente são mais difíceis. Imagina, indo à realidade, imagina que aquilo que sai num destes estudos é dizer que a liderança é terrível. Pá, isto Isso. não é um ponto, Fábio, que é fácil de melhorar, não é? Nenhuma organização vai despedir as suas chefias meramente porque um grupo de candidatos, não é, de um ano muito particular, foi dizer, olha, as nossas experiências foram aterradoras. E nós aí também, mais uma vez, o que dizemos é, nesta lógica de que é muito fácil apontar o dedo, eh, a responsabilidade aqui, Fábio, nunca é exclusivamente unívoca, de uma única parte em concreto. Por exemplo, quando nós fazemos esta análise, e falando de programas de treinos em concreto, o que acontece muitas vezes é que dizem assim, ok, a minha chefia com a qual eu fui trabalhar não me envolveu, não sabia o que é que tinha que fazer, não.
pronto, dentro do processo, geriu mal os processos do programa em concreto. A responsabilidade disto é de quem? É da chefia? Eu diria que talvez não, porque imagina, quem está a gerir estes processos tem que acautelar que as chefias estão devidamente preparadas para fazer o acolhimento destas pessoas que vão entrar dentro da organização. E isto muitas vezes falha, percebe? Miguel, é engraçado, tu dizes que isso, hipoteticamente, tu dizes, pronto, que ninguém vai mexer e é verdade, been there, done that, e mais do que uma vez, mas até em algo que eu até diria que é menos penoso, que é um estudo encomendado, um assessment feito e a dizer que as FIAs, ou a gestão de topo, de alguma forma têm que mudar só, alterar o seu estilo de liderança para. E com isso terá que frequentar um curso X ou ter uma formação. Só isto, só esta sugestão já, já é um tumulto. É, Mas é. isto vindo da própria empresa que pediu, cá está, é isto que às vezes. Eu trabalhando sempre numa ótica mais de consultoria interna, imagina, sendo um dos agentes a quem é pedido, Fábio, precisamos de fazer um estudo interno para perceber como é que está a nossa capacidade de liderança, a visão, onde é que vamos estar assim, assim, assim. Há todo este trabalho, depois há todo um resultado que sai e as indicações que a empresa toma ou não. Toma ou não, sabendo as consequências ou os bónus das suas ações e decisões. E normalmente os casos mais difíceis são tão simples de se mudar que é mesmo às vezes só a mudança de perspectiva, o ganho de competências, novas maneiras de converter aquilo que já de bem vimos a fazer em algo melhor, porque por simplesmente já não está a dar para irmos ou recrutar as pessoas que queremos, ou Sim, posicionar-nos no sim. mercado a ser percebidos como queremos. E isto não tem que ser necessariamente destruidor ou apontar o dedo, mas já, às vezes há que fincar o pé. Eu, numa ótica mais de consultoria interna, finco muito, e às vezes há muito essas guerras internas, de que se nós pedimos esta mudança de alteração é porque nós já sabemos que algo tem que ser melhorado. Saber disso, serem-nos apresentadas as soluções e não o fazermos, retira, cá está a marca pessoal, vamos imaginar, eu enquanto consultor interno não me sinto a aconselhar absolutamente ninguém, É logo ir para aí, aquela organização. Exatamente, sim, logo sim. aí para fora, o trabalho que a empresa poderá ter ou não em termos daquilo que é a reputação e o seu sentido de liderança, seja lá ou do produto ou do serviço ou da marca, o que quiser ter para fora, acredito eu começa a perder logo força porque internamente, se tu não estás a fazer aquilo que o próprio estudo indica para fazeres, que é pelo menos vê uma nova maneira de ser, estabelece um novo sentido de hierarquia, promove mais, não sei, a presença nas faculdades, o que for, mas trabalha mais no sentido daquilo que te é apresentado como pontos de melhoria e passa pela gestão de topo, passa pelas pessoas Sim, converterem. sim. Eu acho muito difícil, para não dizer impossível, usarem esta disciplina tão bonita. Eu sinto-me sempre um bocadinho zangado quando falo disto, Miguel, porque certo, a sério, porque employer branding tem tantas camadas e é preciso, acima de tudo, para mim, Sim, trabalhar neste campo, é preciso tu confiares, bem sei que não só a Epic, marca que eu defendo, como aqui Talent e tantas outras, têm que ter clientes e no final do dia estamos a prestar um serviço e cá está, counseling, consultoria, isto é o melhor que podes fazer, isto é o melhor que tu tens a fazer, várias sugestões, no final do dia quem compra tem que querer aquilo e acabará por fazer aquilo que achar melhor. Mas eu quase que me considero um advogado, um cruzado disto, porque eu acredito mesmo no poder e na crença de uma marca. Acho que tem tanta valência como querermos em qualquer outra coisa. E o sítio onde vamos trabalhar é um sítio que também pode produzir sonhos, mesmo que o teu trabalho ou a tua operação seja mundana. Pode produzir sonhos desde que, cá está, aquilo que tu encontras como sendo original, como sendo autêntico, aquilo que te torna único, uno naquilo que tu fazes, que acredito também ser um simbolismo da autoridade, e aquilo que te torna líder é acordares todos os dias e fazeres uma coisa que, por muito difícil que seja e por muito não natural seja, tu vais querer fazê-lo em ordem de, porque os teus gestores de topo, no dia em que contrataram uma empresa para lhes dizer como é que contratamos melhor, como é que formamos melhor, como é que nós conseguimos aproximarmos mais daquilo que pode ser a constituição do salário emocional deste colaborador, porque nós nunca sim, sem fizemos dúvida. isto e temos agora, pá, se mexemos com este, temos que mexer com o outro,
e eu não quero é que mexam comigo. Mas eu vi a minha empresa a fazer isto e conquistou muitos gritos e muitas chatices, não sei o quê, mas hoje, passado X tempo, somos a empresa. Todas as empresas que querem isto vão ter que passar por essas dores, não há como. Então, às tantas, não é tanto uma questão de apontar o dedo, é uma questão de porque é que tomarão o tempo de uma empresa, Ou basicamente, de cá está, todos os interlocutores, da equipa de projeto epá, até. percebes? Basicamente eu volto à mesma que é, porque é que não fazem só publicidade, man? É tão mais fácil e Exato. tão mais genuíno, porque é publicidade, é o mass market, como tu dizes. Mas eu nisso eu acredito, porque pronto, olha, não estão a ter trabalho. Não estão a ter trabalho para quererem ter mais trabalho, porque no mundo de hoje em dia, em que toda a gente acaba por hum, Saber tudo. Exato, ter acesso a tudo. ter acesso a tudo e toda a gente tem um preço. Eu acredito que toda a gente tem um preço. Nós só sabemos qual é que é o nosso preço mediante aquilo que vai ser o custo, não é? De o definirmos. Sim, Portanto, lá saberemos. Mas se toda a gente tem um preço e toda a gente se vende, toda a gente vai procurar o melhor. E voltamos àquilo também que o Rui disse no último episódio, que é, e que eu acho que insere aqui também na última ponte desta frase que acaba por ser a liderança, é eu acredito que as empresas, acho que uma Amazon vende e continua a contratar, pela crença de que aquela marca, apesar de ser. E depois de tu teres falado, eu ainda fui ler mais sobre isto e é incrível mesmo, como quando tu vendes toughness e quando tu vendes. sim. E mesmo assim atrás, porque cá está, eu acho que as pessoas acreditam para seres o número um, para seres o melhor, que é o que mostra, né, o Jeff Bezos, aquela fotografia naquele cubículo que ele tinha com a ideia da É Amazon isso. e Sim, hoje sim, sim, sim. tudo hiper musculado, com o divórcio mais caro do mundo, na luta pelo espaço, meu, só assim é que a gente chega lá. Então eu acredito nisto e vou lá e não me queixo e tudo mais. E isto vai-me dar algo maior, que é o acesso à tecnologia, livros, roupa, o que for, quase à distância de um clique, sem necessidade Sim, de. sim. Não, no caso da maior parte dos colaboradores, Fábio, é mesmo a empregabilidade. As pessoas que trabalham na Amazon, Melhor o ainda. facto de terem a Amazon no currículo aumenta-lhes brutalmente o seu nível de empregabilidade, porque todas as pessoas que trabalham em supply chain, a Amazon é vista como uma referência. Tu depois de teres trabalhado na Amazon, consegues trabalhar em qualquer outro lugar dentro desse setor da atividade. E, Então, portanto, então o que é que tu me dizes? Desculpa lá, desculpa interromper, é porque isto vem logo. Então o que é que tu me dizes? Eu vou dar um caso específico de uma empresa onde eu trabalhei, que é subejamente conhecido no mercado, epá, pela sua má empregabilidade, ok? Quando, e sempre que este nome surgia em currículos, nós já olhávamos para a pessoa que nos estava, e, portanto, eu quando trabalhava com a equipa de recrutamento da empresa onde, onde estava, não vou dizer em que momento da minha vida, se antes, se sim, depois sim, sim. desta, olhávamos para o currículo da pessoa e pá, e já ficávamos assim, no sentido de esta pessoa tem bom fundamento ou não. Porquê? Porque estava conotada por ter passado por uma empresa que quase converte. É giro as pessoas dizerem que na Amazon a empregabilidade é o top e ter um currículo daquilo é bom, mesmo que seja um trabalho duro. Provavelmente é autêntico, é honesto, aquilo o que vais encontrar é o que é. Mas nesta empresa diziam-te que ias encontrar A, chegas e encontras B e tens que te converter. E se não te converteres, és considerado menos bom Um teste, exato. ou convertes-te numa outra pessoa um bocadinho mais competitiva, vá, no melhor sentido, num dos piores sentidos da palavra, no sentido de tens que te fazer e para te fazeres tens que olhar tudo como competição. Então já ver aquilo na currícula assustava, e depois a falar com pessoas do mercado, outras empresas, outros recrutadores, amigos também que tenho, dizem a mesma coisa. Sempre que uma pessoa vê aquele nome no currículo, portanto, isto fazendo contraste, e as pessoas têm que meter o nome no currículo, qual é que tu achas que é a percepção desta empresa? Porque eles continuam a comunicar-se como sendo dos melhores, e sabendo que não são, e que o mercado, e o mercado em todas as suas vertentes diz que, é pá, se calhar não é bem assim, mas eles continuam a comunicar assim. O que dizer disto, Miguel? Isso aí é o oposto daquilo que estávamos a dizer, Fábio, da autenticidade, e isso continua a suceder. Eu depreendo, e não conhecendo a empresa, e estando aqui a falar de uma forma genérica, eu Sim, é depreendo que genérico, seja uma empresa que no passado já tenha tido muito nome, ou que ainda tenha algum nome de mercado, porque a única forma disso ter algum impacto e algum efeito, imagina,
Se a Coca-Cola tiver uma experiência péssima de trabalho, não deixa de ser a Coca-Cola. E aqui entramos na tal binómio, Fábio, que é, se eu tenho uma marca comercial muito forte, a experiência de trabalho lá dentro é, isto é triste de se dizer, mas é menos relevante do que se for uma marca com menor notoriedade comercial. Porque a marca comercial, mesmo assim, ainda continua a ter impacto de atração. Epá, isso Pronto, nesse caso, entristece-me. exato. Nesse caso em concreto, eu depreendo que seja um desses casos que estamos aqui confrontados, porque, É. mas lá está, isto com o tempo, Fábio, a lógica é, isso vai ter tendência a deixar de ser assim. Porque, e cada vez mais até com aquilo que é a visão que novas gerações têm sobre aquilo que procuram para a sua própria vida pessoal. Pronto, ou seja, eu diria que no passado as pessoas estavam muito centradas, e isto consegues ver isto de uma forma muito simples. Vou-te dar um exemplo prático. Se tu andares 2 gerações para trás, o objetivo de vida de qualquer pessoa de há 2 gerações atrás era trabalhar na função pública. Porquê? O emprego estável. Portanto, a estabilidade Segurança. era o referencial. Isso mudou. Hoje em dia ninguém quer permanecer. Se tu vais dizer, olha, aquilo que temos para te oferecer são 10 anos de carreira aqui na empresa. As pessoas vão dizer 10 anos, mas daqui a 10 anos sei lá se quer estar aqui ou se não quer estar aqui. As pessoas já não têm essa perspectiva de carreira, não é? Não querem saber disso. Se me vier alguém, pá, mesmo que tu me proponhas para diretor da empresa, tendo eu 3 anos de experiência, se me dizes que ter 3 anos eu sou diretor, mas se vier o gajo ao lado e me diz que daqui a 2 eu sou CEO, pá, eu prefiro o gajo Exato. daqui a 2 me oferece o cargo de CEO. Pronto, porquê? Porque isto mudou os referenciais daquilo que é a perspectiva do que se pretende na vida laboral, mudaram muito. Portanto, estas empresas, mesmo que seja a Coca-Cola, lá está, que eu estava a dizer, que tem uma marca comercial forte, se com o tempo se começa a perceber efetivamente do que é a experiência laboral da Coca-Cola e nós não nos revemos naquela experiência, essas empresas vão começar a ter mais dificuldade. Eu acho que no último episódio já tinha partilhado, Fábio, que eu trabalhei numa empresa em concreto e na altura julgo que até mencionei, portanto trabalhei no grupo Four Seasons e o grupo Four Seasons tem uma cultura espetacular, mesmo muito, muito, muito boa. E o que acontece é que, mas isto é feito pelas pessoas, lá está, nós, Claro. e, 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 e o objetivo, olha, até mandei um WhatsApp, e estou a fazer aqui uma inconfidência, mas até mandei um WhatsApp a um ex-colega meu e disse-lhe assim, isso é uma construção diária. Existe-lhe mesmo que é o garantir que essa cultura que nós valorizamos tanto, porque eu hoje, passado 6 anos de ter saído desse projeto, ainda vou dentro das publicações dessa organização e ainda escrevo a hashtag We Are Four Seasons, porque eu revejo-me naquela Claro. cultura, eu revejo-me naquilo que era vivido lá dentro, eu revejo-me nas pessoas e na forma como elas tratavam clientes, colegas, toda a gente. Portanto, isto é aquilo que qualquer organização deve aspirar. É que as pessoas saiam de lá com este referencial de ligação à marca, no sentido de serem efetivamente promotoras dessa mesma marca. Mas só ainda atrás, Fábio, aquilo que tu estavas a dizer, eu diria que um dos pontos que eu gostava mesmo que nós melhorássemos muito, mas muito, muito mesmo, e que, na qual eu tenho tido algumas dificuldades nas empresas, em todas elas com as quais trabalhamos, é que nós arranjássemos ferramentas, formação, que estivéssemos mais equipados com lógicas de feedback, de saber dar feedback. Nós não sabemos dar feedback, sabe? E, portanto, o que é que acontece? Quando tu estás nesses momentos que tu acabaste de mencionar aí, em que tu entregas os resultados de um estudo a alguém que pressupõe muito mudança comportamental, se esse feedback, por exemplo, não é dado de uma forma adequada, e quando eu digo, para mim dar feedback, Fábio, tem sempre a mesma lógica, que é, quando eu olho, por exemplo, para uma avaliação de desempenho, isto se calhar por deturpação profissional, que também já ter sido diretor de recursos humanos e já ter trabalhado em Uhum. muitas organizações com esse cargo, eu para mim olho sempre para esses momentos de contacto com colaboradores de uma empresa, no sentido de passar sempre duas mensagens, que é, isto é aquilo, olha, foste espetacular nestas áreas, dando sempre exemplos claros do que são os comportamentos expectáveis e como é que a pessoa cumpriu aqueles comportamentos que são os comportamentos que a empresa efetivamente mais valoriza, mas depois o outro lado também. Olha, os pontos de melhoria são estes. E aquilo que tu podes fazer para melhorar, olha, os comportamentos de referência que nós procuramos são estes, estes e estes. Quando a maior parte das organizações, Fábio, o que se passa é
A avaliação de desempenho é um processo burocrático em que normalmente até é condicionado. Tu tens um espaço tipo que tens que preencher. Se tiveres algo a dizer mais, já não tens caracteres para preencher aquilo e, portanto, tens que cingir-te meramente aos caracteres que estão disponíveis. E a maior parte das organizações não te dá espaço para dar exemplos práticos daquilo que efetivamente o motivo pelo qual tu estás a dizer que é espetacular numa coisa. Quando uma pessoa faz uma avaliação de 180 graus ou de 360, que ainda é melhor, eh, eu quero saber porque é que o meu colega do lado disse que eu era bom ou mau a fazer determinada coisa. É interessante para mim, mesmo que me possa magoar, como tu estavas a dizer agora, mesmo que haja algumas dores iniciais de ter um colega do lado a apontar-me o dedo por alguma coisa. Mas no final do dia, eu até, se a pessoa tiver de mente aberta e de espírito aberto, até vou perguntar e dizer: olha, então se não é assim que se faz, como é que se faz? Exatamente. Explica-me, Miguel, tem não tudo a é? ver com é isso, é por isso que eu digo que eu concordo com aquilo que tu estás a dizer, eu acho que tem a ver se nós queremos saber a importância de uma marca de empregador, tem que haver uma causa justa para isso. Normalmente estas avaliações de desempenho, como tu dizes, e tendencionalmente são mesmo assim, muito quadradas, muito fechadas, muito quantitativas, muito predictivas já para o imediato. Eu acho que isso não tem a ver com tu queres saber muito sobre a importância da tua marca, como é percebida, e ela sendo feita pelas pessoas que estão lá dentro. É mais pelos resultados e como é que pode a tua marca, em rankings, alcançar noções de Sim. autoridade, liderança, nisto ou naquilo. Eu concordo muito com aquilo que tu dizes. E eu acho que, pegando também na formação, como tu falaste, é essa transmissão de cultura que inicialmente, quando nós fazemos estes assessments, eu acho que até já estamos a fazer um trabalho duplo, porque tu ao pedires ajuda a uma Key Talent, a uma Épica, a um profissional, a um conjunto de profissionais que te ajudem a entender por dentro e como é que tu podes ser percepcionado de melhor maneira e ganhar com isso, tens aqui também já quase o trabalho feito para internamente fazeres estes ciclos de formação interna, aprendermos quem somos, o que é que somos, porque é que fazemos o que é que fazemos e de tempos a tempos como é que conseguimos fazer isto melhor? Como é que nós conseguimos ser, Sem não é? dúvida. Como é que nós conseguimos dentro do mercado antever aquilo que poderão ser as alterações, seja a nível de recrutamento, os perfis tipo e tudo mais, e conjecturar isto cá dentro, e perceber também como é que nós, enquanto organização viva, nós enquanto pessoas, entendemos que é o nosso ganho cá dentro, o que é que eu vou retirar daqui melhor enquanto empresa, o que é que eu te consigo dar e tudo mais. Eu Olha, acho que as Fábio, empresas eu, perdem eu muito com isto, quando perdem. podiam ganhar tudo. Eu mais uma vez, sabes que nós bebemos de todas as experiências que temos, eu acredito piamente nisto. E o facto de eu ter trabalhado em setores, por exemplo, aprendi imenso e acho que as ligações que há com o mundo desportivo, por exemplo, é brutal. Porque imagina, como é que um atleta de alta competição consegue ter sucesso? Por via da repetição. Ora bem, Repetindo, 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 repetindo. E é por essa via que a pessoa se torna excelente a fazer ora qualquer bem, coisa, nem mais, não é? Tu nem olhas mais. para os gajos da Fórmula 1 que demoram 3 segundos a meter a porcaria dos pneus no carro, até Exato. chegarem àquele nível de proficiência que é meter o pneu a parafusar a porca e fazer aquilo com aquela rapidez, aquilo demorou muito, muito tempo até se atingir aquele nível de proficiência. Só lá ficam os melhores, porque os outros não têm espaço nem vão conseguir permanecer ali muito, muito tempo. Basta um pequeno erro que normalmente dita a tua saída deste nível em que efetivamente é muito, muito alto. E, portanto, eu acho que o desporto ensina-nos coisas também, lições muito importantes. E relativamente a isto, e quando falamos aqui de employer branding, quando nós falamos, por exemplo, de autenticidade, eu acho que efetivamente, mesmo nesta lógica, quando nós estamos a tentar passar uma determinada mensagem, e muitas empresas questionam-me assim, ó Miguel, dizem assim, ó Miguel, qual é a quantidade que tu achas que é ideal o número de vezes que nós temos que passar esta mensagem? E aqui a resposta a isto, Fábio, é quanto mais melhor. Mas as empresas não têm espaço suficiente, obviamente, para ter o espaço ilimitado de mensagem, estar sempre ali a passar. Porquê? Porque hoje em dia, ainda para mais, e isto agora é psicologia pura e dura, como a quantidade de informação é tão grande, só a lógica de ir recebendo, a lógica de estar sempre a receber a mesma mensagem é que consegue ultrapassar aquela barreira inicial e é que te fica na tua mente. Portanto, tu tens que ser, e isto a psicologia também diz, e o marketing também diz, só passado 7 vezes que tu veres uma mensagem é que tu dás relevância àquela mesma mensagem. E, portanto, eu diria que
o espaço, e agora olhando aqui para as tarefas em concreto do employer branding, como a coisa se faz, eh, a principal barreira que eu encontro ainda hoje em dia nas organizações é, mesmo os canais que tradicionalmente estariam alocados a este tipo de atividades, em que aqui o mais normal, e que falando com qualquer empresa, o que vem em primeiro lugar é as pessoas pensarem no LinkedIn e dizem, ok, o LinkedIn é um espaço mais ligado à índole laboral, portanto seria o espaço ideal para ter ali a estratégia de comunicação de employer branding. Mesmo esses foram assambarcados pela área comercial. E o espaço que existe para proliferar este tipo de mensagem, as mensagens mais ligadas àquilo que é a realidade interna da organização, tem sido muito diminuta. E depois é a outra lógica, que é o outro problema-chave que nós temos é a maior parte dos interlocutores, venham eles do marketing ou dos recursos humanos, acharem que, por uma pré-conceção qualquer que existe, que os canais onde têm que estar são aqueles que são os tipos, que é, tem que estar no Facebook, tem que estar no LinkedIn, tem que estar no Instagram. Pronto, e isto é o tipo. E eu questiono sempre, quando estamos nestes projetos, é dizer, mas porquê? Qual é o tipo de talento que tu efetivamente procuras? E ele está aí. Qual é a lógica de ir Exato, contratar um pedreiro ao LinkedIn? Haverá exato. pedreiros no LinkedIn? Será, eventualmente haverão, mas é um universo tão pequenininho que não faz qualquer sentido. Quando nós sabemos que, por exemplo, no Facebook, por exemplo, é o contrário. Se eu vou tentar contratar um gajo da IT, vou ao Facebook contratar o gajo da IT, talvez ele não esteja lá, não seja o local adequado para estar a veicular essa mensagem. E é aqui, nesta lógica, que nós temos que começar também a evoluir. E isto só se faz, Fábio, com dados. Nós, isto é a maior parte, eu diria que a mais-valia que eu sempre encontrei aqui na Daqui Talent, porque eu antes de estar na Daqui Talent já estava no mundo do employer branding, já trabalhava muito em employer branding. Eu diria que a mais-valia que a Daqui Talent me trouxe foi, deu-me ferramentas tecnológicas que me permitem fazer o meu trabalho que eu já fazia antes, mas agora de uma forma muito mais factual. Enquanto que eu Exato. antigamente trabalhava sobre um plano teórico muito forte, com bases fortes, obviamente, porque eu, pronto, já estava há muitos anos dentro da área do employer branding e em teoria estava top, mas lá está, para conseguir fazer determinadas atividades, sem ter o esforço, aquele esforço desnecessário, hoje em dia com tecnologia tu consegues fazer quase tudo. Quando eu estava ali a dizer, por exemplo, uh, vamos analisar dados sobre as redes sociais de concorrentes. Se tu vais fazer isto à mão, Fábio, isto é um trabalho duríssimo. Quer dizer, tu vais fazer isto em consultoria, vais ter que cobrar 20 ou 30 mil euros para fazer isto. Quando Exatamente. tecnologia consegue-te fazer o scraping dos dados, consegues ir buscar estes dados todos e, inclusivamente, até já te os analisa e já te apresenta estes dados todos trabalhados. Portanto, estas atividades todas também estão a evoluir e o papel de um consultor que trabalha a área de employer branding em prol de uma qualquer outra organização, aquilo a única coisa que tem que fazer é apoiar com o seu conhecimento, porque o diferencial hoje em dia está no gap que existe também ao nível do conhecimento. Porque dentro das organizações o conhecimento ainda é muito curto, muito, muito curto mesmo, e o consultor externo tem que estar sempre numa base de progressão ao nível do seu próprio conhecimento pessoal, porque isto está sempre a mudar. Portanto, o employer branding está numa evolução muito rápida, lá está, pela sua juventude também, todos os dias estão a surgir coisas novas e tendências novas. E, portanto, o consultor efetivamente é a pessoa que tem que mais rapidamente assimilar aquilo que de melhor está a ser feito no mercado, para depois o quê? Conseguir levar esse conhecimento para dentro das organizações. E depois tem que ter as ferramentas que a organização também não tem para apoiar e para suportar esse trabalho. E isto basicamente, Fábio, é aquilo que nós temos tentado fazer, mas que lá está, tem que haver vontade também nas organizações. Sem vontades, porque imagina, se há tecnologia envolvida, a tecnologia tem custos. Se tem custos, pronto. Obviamente que, se me perguntares, é possível fazer employer branding sem gastar dinheiro? É. É possível, sem dúvida, desde que, por exemplo, tu tenhas uma pessoa que minimamente domine um espaço digital, por si próprio já pode fazer aquilo que se entende como ações táticas de employer branding. Não são ações estratégicas de employer branding, porque se tu não auscultas aqueles universos que tu Bem, mencionaste e muito com bem, os dados, se tu como é que não, podes saber o que é que vais fazer? aí não tens, mas consegues fazer determinadas ações táticas. E as ações táticas é, lá está.
ou fazes um videozinho com o teu próprio telemóvel. Os telemóveis hoje em dia são todos 4K. Fazes o videozinho e já começas a fazer algumas ações táticas de employer branding. É o melhor do mundo? Não. Sabes que estás a veicular a mensagem certa? Provavelmente não. Mas pronto, mas ao menos vais fazendo alguma coisa e é melhor do que não fazer nada. Ora bem, porque employer branding, quer queiramos, quer não, acontece. Façamos ou não, Exatamente. voluntária ou involuntariamente. Portanto, é exato, é melhor do que não fazer nada, exatamente, concordo. Exatamente. Não, mas é isso mesmo, Fábio, porque imagina, mesmo, e isto já nos sucedeu também, que é empresas que começam a fazer ações táticas e que depois nos abordam porque tiveram um efeito adverso da ação tática. Como nunca tinham feito nada, de repente começam a fazer alguma coisa e depois vêm chocados a dizer: Olha, agora tive aqui 30 comentários negativos, como é que eu faço a gestão destes 30 Ora comentários bem, negativos que estão aqui nesta cá publicação? está. E lá está, a pessoa aqui tem que, mais uma vez, libertar-se do ego de marca, do ego que tem de marca, porque normalmente aqui quem afeta mais é, lá está, as pessoas que trabalham muito o marketing e ficam muito chocadas por dizer, epá, isto tem um efeito muito negativo na percepção de marca. É verdade. Mas a pessoa que tem que retirar daqueles 30 comentários negativos é olhar para eles, analisá-los e perceber como é que dali consegue retirar lições para melhorar alguma coisa. Não é? É isso Tive um mesmo. caso desses. Falei também no último episódio, tive um caso desses. Exatamente assim. Pronto, Exatamente. e é isso, a pessoa. Se o que acontece muito, o Glassdoor é muito referência disso. Eu, aliás, achei imensa piada, e já agora só para chegarmos a este, porque acho que é um ponto interessante, que eu ainda nem partilhei em sítio nenhum, nem na minha comunidade de Employer Branding, nem em sítio nenhum, Então mas que acho que é vamos interessante. para. Vai ser um ótimo final deste episódio e para te dar esse Vai, palco, só dizer que antes, depois de fechar, 1 hora e Miguel acredita, tantas mais horas vamos ter mesmo que partilhar, porque tanta coisa para onde a gente podia ter ido, estás a ver? Falar de sim, employer mas branding é mesmo apaixonante. Mas este continua, Fábio, desculpa ter-te interrompido. este está na ordem do momento, porque imagina, foi efetivamente na semana passada que surgiu proveniente dos Estados Unidos um problema com o Glassdoor, que não sei se detectaste e se te apercebeste. O que é que aconteceu? Uma pessoa, eles criaram uma rede social que se chama o Fishbowl, dentro do Glassdoor. Ok. Pronto, tem uma rede social própria. E quando criaram o Fishbowl, a pessoa para entrar dentro do Fishbowl, o que é que acontece? Enquanto que tu no Glassdoor aparece utilizador anónimo, tu no Fishbowl apareces como Miguel Luís, por exemplo. E o que é que aconteceu? Ele, a pessoa, quando se apercebe disto, que é automaticamente tu és colocado, se tens uma conta no Glassdoor, tens uma conta no Fishbowl, mas o teu nome aparece ali. E isto levantou uma questão quanto ao anonimato dos dados. Pá, gerou um fluxo, Fábio, como tu não imaginas. O Glassdoor está neste momento a sofrer, mas a sofrer brutalmente, De porque as entupimento. pessoas perderam confiança na plataforma, porque dizem que neste momento um hacker qualquer da vida há Ora ali bem. um elo de ligação e as pessoas conseguem chegar até ao meu nome. Só que a minha questão aqui, Fábio, é esta. E porquê que eu hei de ter receio de que se perceba que fui eu que coloquei determinado comentário? Isto só revela a toxicidade que ainda existe em determinadas organizações em que os colaboradores, efetivamente, têm um terror, um pavor enorme, saiba que foram elas que escreveram A, B ou C, quando devia ser uma coisa absolutamente natural. Eu até recomendo, lá está, como eu recomendei a lógica da auditoria, eu recomendo que os colaboradores das empresas façam também anualmente sugestões dentro de plataformas como o Glassdoor e outras da sua realidade organizacional, que passem este feedback à sua organização de dizer o que é que está bem e o que é que está mal. Devia ser absolutamente natural que os colaboradores o fizessem. Miguel, sugestões de implementação de boa governança corporativa dentro das empresas já assusta, imagina, ou seja, as próprias empresas terem noção e cuidarem-se com anonimato já assusta, imagina essa situação que tu relataste. Deixa-me fazer-te uma pergunta um bocado mais pessoal mesmo, antes de fecharmos este. Tu em algum momento, porque eu considero-te, eu como muitos, e Miguel, tu és daquelas pessoas que nesta área, quanto mais reconhecimento for dado melhor e quanto mais espaço para te escutarem melhor, porque tu, de uma forma bastante fácil, tu explicas a disciplina e tu mostras com aplicações práticas, com conhecimento, com experiência, de como é que se pode trabalhar bem esta disciplina, e isso é apaixonante. O que me leva a esta pergunta:
Tu em algum momento sentes-te frustrado enquanto bom profissional que és, de que, poxa, marca X, empresa Y, podia fazer tanto ou tão melhor e só vão fazer isto, e ainda por cima vão fazer isto por estas razões. E nós, pronto, eles contrataram e nós vamos prestar-lhe este serviço e poderiam fazer tão mais, com tão mais conhecimento, com tão mais. Tu sentes-te frustrado às vezes em não conseguires hum, Olha, eu, demonstrar eu, a amplitude de tudo aquilo que pode ser conseguido com uma boa gestão de employer branding. eu aí, Fábio, sentia-me mais no passado, sou-te sincero que eu diria que ali, o final de 2010 para a frente, senti-me realmente muito, muito frustrado dentro desta área, porque lá está, se calhar até vivia de uma forma bastante mais apaixonada de tudo isto, e eu sentia, a minha frustração adivinha muito, não propriamente das empresas, mas da globalidade do mercado nacional, porque esta lógica que hoje em dia é bem absorvida, que eu até coloquei aqui no meu nome da junção do marketing com os recursos humanos, para mim isso é uma disciplina que já vem desde o início dos anos 2000. E eu sentia-me muito frustrado pelo facto de os profissionais de recursos humanos olharem para mim com desdém, por isso, porque eu tentava fazer a junção das duas áreas, e também os marketeers exatamente da mesma forma. E portanto aí sentia-me efetivamente muito frustrado. Mais recentemente sentia-me menos frustrado, mas também me sinto frustrado, lá está, não tão frustrado, mas lá está, eu comecei a ficar um bocadinho mais, a ter alguma compaixão pelas organizações, porque eu consigo compreender os problemas que existem dentro das empresas. E para que tenhas noção, Fábio, a maior parte das organizações tem estruturas muito pequeninas a fazer, pá, coisas, muitas atividades ao mesmo tempo. E quando não há foco, tu tens, pá, os recursos são finitos, não é? Lá está. E imagina, tu tens a equipa de talent acquisition a fazer o employer branding, pá, e estás-lhes como objetivos recrutarem 30.000 perfis durante um determinado período. Eles não têm tempo para fazer isto de forma adequada. Portanto, nós temos que ter alguma compaixão. Apesar de percebermos, epá, se vocês fizessem isto desta forma seria tão melhor. E nós temos essa percepção de que isto podia ser, epá, podias levar a tua marca a ter um incremento estratosférico se fizesse isto desta forma, mas depois temos que compreender efetivamente a realidade que cada organização tem e ter esta empatia sobre qual é o momento que aquela organização vive e também qual é o momento que o nosso país ainda está a atravessar relativamente a esta disciplina, em que, lá está, eu para mim, só o facto de uma organização já ter, já me dou por super grato pela organização olhar para isto dessa forma. Porque são muitos anos, Fábio, lá está, eu quando existe um evento qualquer de employer branding, eu quando olho para aquelas pessoas e hoje em dia vejo salas cheias e vejo um evento a ter 400 pessoas a trabalhar esta área, e eu lembro-me que há 10, 15 anos atrás éramos 3, 4, 5 pessoas a trabalhar dentro desta área, o crescimento que tem existido tem sido enorme. Portanto, eu diria que o sentimento maior que eu tenho é mesmo gratidão. Gratidão pela abertura que tem existido no mercado, mesmo que ainda não estejamos naquele patamar que eu entendo ser o patamar adequado para um país da nossa dimensão, para as organizações e para a tipologia de organização que nós temos, pronto, eu acho que no final do dia, Fábio, é um caminho que se faz caminhando e vejo que cada vez estamos melhores. Isso eu não tenho a mínima dúvida. Vejo menos retrocesso. Houve ali um momento que eu tive muito receio, Fábio, sou-te sincero, porque eu passei também pela emergência do digital em Portugal e eu trabalhei muitos anos também como a trabalhar as vertentes digitais das empresas e o digital, por exemplo, houve um momento que teve um retrocesso grande. Houve um boom e depois houve um momento de grande retrocesso. Felizmente aqui na área do employer branding não tenho assistido a isto e tem sido um caminho contínuo de progressão, de melhoria, melhoria de práticas, incremento de profissionais, melhoria também ao nível daquilo que são as formações disponibilizadas no mercado, cada vez mais, cada vez melhores. Portanto, eu acho que estamos no bom caminho, mas também fazendo e colocando aqui o PIN no estado atual em que estamos muito atrasados relativamente a muitos dos nossos congéneres europeus e muito mais então a tudo o que está do outro lado do Atlântico, temos um atraso muito, muito substancial. Vou aproveitar essa deixa para numa próxima conversa, se calhar, trazermos aqui exemplos
Eu não até te só recomendaria, cá, mas Fábio, fora do que é que se faz bem e falarmos sobre isso, fica ao será interessante. desafio, Fábio, se tu tiveres interesse em eu trazer um interlocutor direto da EBB, da Employer Branding Brasil, para falar aqui connosco, para Perfeito. percebermos efetivamente o gap entre Portugal e Brasil. Partilhamos uma língua e, portanto, eu eh, acho que essa visão sobre o que eles passaram, acho que é giro porque cada vez que eu interajo com eles e os diálogos que eu tenho com eles, dar visibilidade a esses diálogos que eu efetivamente tenho com eles e transparecer este gap tão grande que existe entre Portugal e Brasil, eu acho que muitas pessoas vão ficar chocadas com o. Mais do que aceito esse desafio e vamos mesmo fazer isso acontecer. Miguel, excelente. Mais uma vez, muito obrigado. 1 hora e 15 em que a conclusão a que eu chego das duas conversas em que participámos, na outra com o Rui, com a Lili e com o Milton, e hoje só nós os dois, é que quanto mais eu leio sobre a disciplina, mas mais vou conversando e ouvindo-te, mais vou percebendo que tenho que aprender cada vez mais. Porque é super interessante a fluidez no teu discurso, só revela mesmo muita paciência, muita experiência, muito conhecimento. Eu acho que cada vez mais para os profissionais e para aquelas pessoas que não sendo profissionais diretos, mas que trabalhando com employer branding, seja recrutadores, seja profissionais de comunicação, seja RH, quanto mais base de conhecimento nós tivermos, melhor. E Miguel, tu transmites-me isso. Tenho a certeza de que quem ouviu, de que quem está a ver este podcast, sai daqui hoje um bocadinho mais rico a saber o que é a disciplina de Employer Branding. A importância, cada vez mais, e acho que veio para ficar para todas as organizações e empresas, não só no sentido do recrutamento, mas também daquilo que é a percepção da sua importância para a sociedade no geral e a importância da sua reputação como um todo, e que cada vez mais, nas gerações que vêm aí, não é, Miguel, aqui para fechar, tem uma tónica super importante, porque a marca pessoal, que é outro tema que um dia também vamos falar aqui, como é que conflui com o employer branding, cada vez mais interessa no recrutamento, que é quando nós vemos uma empresa a comunicar-se, perguntamos nós mesmos primeiro, né, porque é que eu haveria de querer ir para Sem aí. O dúvida. employer branding deve responder essa pergunta sempre. Miguel, um grande Obrigado abraço a todos. e vamos combinar para mais cedo do que tarde este encontro com a EB Brasil, que eu tenho a certeza que aí então só vou ficar mesmo calado a ouvir, porque tenho a certeza que vai ser uma masterclass daquelas. Obrigado mais uma vez Está pela tua combinadíssimo. generosidade Obrigado. e vamos nos encontrando. A todos vocês já sabem, este é aquele programa que não tenta ser aquilo que é, apenas e só um.